Boa tarde, pessoal. Sou o professor Leonardo 2C. Vamos então começar a nossa primeira aula de programação orientada a objetos, né, MC 322. Né, e vamos começar falando um pouco justamente tendo uma introdução, né, à programação orientada a objetos. Então vamos entender primeiro o que é, né, o que se entende como programação orientada a objetos. Vamos ver um breve histórico, né, de como surgiu e vamos entender também o que é um objeto, né, nesse contexto. Então, antes de falar de programação orientada a objetos, né, vale a pena introduzir a ideia, o conceito de paradigmas de programação. Né? Então, o que é um paradigma de programação? Quando a gente constrói programas software, né, a gente usa abstrações do modelo computacional, né, que quer dizer que o computador ele trabalha com instruções, memória, dispositivos, registros, né, mas a linguagem de programação fornece algumas abstrações para lidar, né, para dar instruções ao computador. Linguagens diferentes fornecem abstrações diferentes. Vocês devem ter visto, por exemplo, que em 102 o Python fornece abstrações diferentes do que o C. Por exemplo, o C ele tem formas de alocação de memória, ponteiros e tal, coisas que o Python não tem. Pelo menos não tem na mesma forma. Então, linguagens diferentes fornecem abstrações diferentes, então tem formas diferentes de construir software. Né? Então, o paradigma de programação é uma forma que você usa para construir programas softwares. Existem duas grandes categorias em que podem ser categorizados os paradigmas de programação, que são a categoria do paradigma imperativo, em que você descreve como um programa deve fazer alguma coisa, né, que é o que normalmente as pessoas conhecem, né, e o declarativo, que descreve o que o programa deve fazer, né, mas não necessariamente como. Né. Essas são as duas grandes categorias. Né. Mais em detalhe, vocês podem ter quatro grandes categorias ainda. Então, do lado do paradigma imperativo, você pode identificar o paradigma procedural, que é o que vocês têm visto em 102, por exemplo. Então, onde você tem laços, né, e tal. E o paradigma orientado a objetos, que vamos ver nessa disciplina. Como paradigmas declarativos, temos paradigma lógico e paradigma funcional, que já está um pouco mais na moda nesses dias. Claramente, a separação não é sempre tão clara assim, então existem linguagens que suportam mais de um paradigma, ou que, no geral, podem ser usadas com mais de um paradigma, mas, no geral, todas as linguagens facilitam a aplicação de um paradigma. Então, o Java, por exemplo, facilita a aplicação do orientado a objetos. O paradigma procedural como eu falei, o que vocês têm visto nas disciplinas anteriores. Então, que a ênfase maior é dada aos procedimentos, procedures. Então, a solução do problema é modelada com base nos algoritmos a serem executados, separados em procedimentos. E o estado da execução é manipulado diretamente. Então, quer dizer que você tem variáveis, laços, variáveis que controlam esses laços, escolhas, ifs, etc. O C básico é um exemplo, por exemplo, do estilo procedural.
por exemplo, se eu quero criar um quicksort no estilo procedural, esse é um exemplo, vou ter um procedimento aqui de ordenação, que vai usar outro procedimento de particionar o vetor, esse é um exemplo de implementação. E outro procedimento, outra procedure de swap, de troca de posição dos elementos do vetor. Então, o código é organizado em proceduras. No paradigma lógico, os programas são feitos de relações matemáticas e axiomas. Então, a execução do programa é basicamente dar uma resposta a algumas perguntas lógicas. Então, vai verificar se algumas proposições lógicas são verdadeiras ou não. E o programa é descrito, de novo, com relações e axiomas. Por exemplo, aqui no exemplo, se x é irmã de y, que quer dizer que x é irmã de y, que x é mulher, que existe um z que é pai de x e é pai de y, e x e y são diferentes, não são iguais. Esse é um exemplo de paradigma lógico. Agora, paradigma funcional, que ainda é parte do declarativo, quer dizer que você declara o que o programa tem que fazer, o que você quer, mas não como. Então, a ideia do paradigma funcional é que tudo é baseado em expressões e funções, ao invés de usar variáveis, comandos e procedimentos. Então, a base é na avaliação e composição de expressões e funções, e quando eu falo funções matemáticas, então não procedimentos, não procedimentos que alteram o estado, ou algum estado global, ou algum estado mesmo local, mas mesmo funções. Ainda nas linguagens funcionais puros, não tem alteração de variáveis. Então, tudo é feito como resultado de composição de funções. Exemplos dessas linguagens podem ser Haskell, Scala, Lisp e outros. E aqui tem um exemplo do Quicksort em Haskell. Assim, como vocês podem ver, isso é bem mais simples do que da versão procedural de antes. E basicamente o resultado aqui é a composição de 3 funções que fazem uma filtragem no vetor inicial. Depois, quem quiser aprofundar esse tópico, pode ir ver como é que funciona. Isso não é tópico dessa disciplina. Falando então do paradigma orientado a objetos, que é o que vamos abordar nessa disciplina. No paradigma orientado a objetos, o programa é composto por uma coleção de objetos que cooperam entre si e se fala que se comunicam com mensagens. Então, o elemento básico dos programas não é mais o procedimento ou a função, mas os objetos. Então, a execução do programa é dada por essa comunicação entre objetos. Esses objetos normalmente são perto do domínio da aplicação. Então, se eu, por exemplo, estou criando uma aplicação de reserva de lugares, de assentos de ônibus, provavelmente vou ter o objeto ônibus, o objeto assento, o objeto reserva e tal. Então, a base, o começo de uma programação de um sistema orientado a objetos é decidir quais são os objetos necessários para criar esse sistema. Exemplos desse paradigma são justamente Java, que a gente vai usar, e C++, que é uma versão a objetos de C. Vamos ver agora falar brevemente sobre o histórico de programação a objetos.
Primeiro, né, orientação a objetos não é um conceito novo, né? Então, é um conceito bem estabelecido, um dos conceitos mais estabelecidos, eu diria, da programação, mas ainda ele é bem atual, né? Então, não escutem, né? Às vezes você pode ter ouvido falar, programação a objetos é uma coisa dos anos 90, 80, 90, agora não se usa mais. Então, isso está errado, né? Isso é errado. Programação a objetos é a base disso. Vocês vão usar bibliotecas, frameworks. Hoje em dia, a maioria são estruturados, o código deles é estruturado em forma de orientação a objetos. Então, é até importante conhecer esses conceitos para entender como o código de outras pessoas é estruturado. Claro, algumas coisas que se usavam, alguns conceitos que se usavam nos anos 80, 90, não são usados muito mais hoje em dia, mas isso não quer dizer que a programação a objetos toda não é mais atual, né? Então, lembrando disso, né, isso é importante. A origem da programação a objetos está nos anos 70, né? Então, primeiro com a linguagem Simula 67, né? Depois, nos anos 70, teve um trabalho da Barbara Liskov com tipo abstrato de dados, né? Depois, nos anos 70, o que impulsionou muito a programação de objetos foi o Smalltalk, né? Que é ainda considerada uma das linguagens orientada a objetos mais pura, né? Mais representativa. Então, desenvolvidas pelos pesquisadores da Xerox, né? Depois, né, nos anos 80, surgiram várias linguagens, em particular o C++, né, como acabei de falar, que o C++ é uma extensão do C orientado a objetos, né, então a ideia é de fazer um C orientado a objetos. Depois teve uma evolução do C++, então teve várias alterações até chegar ao C++ que a gente conhece hoje, né? Na mesma época, teve outras linguagens, por exemplo, a Eiffel, né? Eiffel, outra linguagem considerada pura ou considerada uma das mais representativas da programação a objetos, né? Criada por Bertrand Meyer, que é um dos pesquisadores assim, mais ativos e mais influentes nessa área. Ele até tem um blog com vários artigos interessantes que depois eu posso passar para vocês. Finalmente, na década de 90, né, aparece a linguagem Java, né, que assim, foi a que, vamos dizer, popularizou, né, a programação orientada a objetos, né. O Java surge como uma alternativa ao C++, né, então para ser um C++ mais simples, tentando resolver alguns problemas, ou algumas complexidades do C++, por exemplo, a parte de alocação de ponteiros e tal, no gerenciamento da memória. E era inicialmente pensada para dispositivos inteligentes, né, inteligentes da época, né, então televisões, geladeiras, né, pequenos dispositivos, né, pequenos no sentido com poucas funcionalidades, né, a geladeira não é muito pequena. Então, né, assim, para resumir a evolução, né, então saindo dos anos 60, 70, Simula, né, Smalltalk, Eiffel, C++, e finalmente Java, né, nos anos 90, a popularização da programação orientada a objetos é usada até hoje em dia, né.